Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa live no Facebook, no Instagram. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é a avaliação da cultura de segurança do paciente pelas organizações hospitalares, né? Por que a gente resolveu falar sobre isso? Porque a gente teve uma notícia muito boa hoje, que saiu no site da Anvisa, que é a disponibilização da pesquisa de cultura de segurança do paciente de forma gratuita para todas as organizações que se cadastrarem no site. Tá? Então é muito fácil, se vocês quiserem de maneira prática, é só entrar no www.ibes.med.br hoje, que vocês vão ver lá o artigo falando sobre essa pesquisa e também o link para vocês irem direto para a pesquisa no site da Anvisa, tá bom? Mas para que a gente saiba adequadamente aplicar, né, a pesquisa de cultura de segurança, é interessante a gente explicar um pouquinho para vocês de onde ela veio, por que ela é importante, antes dela acontecer, o que o mundo fazia em relação à cultura de segurança, né? Então tem bastante coisa pra gente falar. Bom, então, falando um pouquinho da cultura de segurança, para quem não estava aqui anteriormente, em 1986, todos que nasceram um pouquinho antes dessa data devem se lembrar que a gente teve um acontecimento dramático no mundo, que foi o desastre nuclear de Chernobyl, né? Então, naquele momento, o mundo inteiro se voltou para uma preocupação bastante grandiosa, que era como estamos pensando, como estamos atacando e construindo uma cultura de segurança organizacional. Quando, após, né, as medidas de contenção do acidente, quando eles foram então investigar as causas raízes, né, do porquê que tinha acontecido aquele evento tão dramático em Chernobyl, eles identificaram que o principal foco era a ausência ou fragilidade de uma cultura de segurança, né, na indústria de energia nuclear. Hoje, a indústria de energia nuclear é uma das indústrias mais seguras do mundo, né, junto aí com a aviação. Então, eles conseguiram reverter esse acidente tão sério e tão dramático em algo bom, né? Eles conseguiram, então, a partir daí, definir ações para incorporar e criar uma cultura de segurança, não do paciente, né? Cultura de segurança de forma geral no ambiente de energia nuclear, tá? Muito feliz, nosso Núcleo de Segurança do Paciente Euro ganhou o prêmio dia 17, Ana Maria Vaz. Parabéns, Ana Maria, espero que todos aí curtam muito o portal Geração de Excelência, pessoal que participou aí do nosso desafio na semana passada. Bom, depois de 1986, então, as indústrias, né, nucleares, de aviação, elas aprimoraram cada vez mais os seus requisitos de segurança. A saúde demorou um tanto, né? Só em 1999, aí quase 15 anos depois, é que foi emitido lá o relatório Errar é Humano, né? To Err is Human, dos Estados Unidos, onde eles abordaram a quantidade exorbitante de óbitos e eventos adversos relacionados à má assistência à saúde, né? A falhas e danos que muitas vezes poderiam ser evitados na saúde. E a partir de então nasce o movimento de segurança do paciente, há 20 anos atrás, na saúde, tá? Um pouquinho atrasado, mas nasceu. Lá em 2004, então aí 5 anos depois do relatório Errar é Humano, que nasceu nos Estados Unidos, então ganhou força a criação de uma agência nacional, que é a AHRQ, que tinha como intuito do governo americano criar estratégias para a criação da cultura de segurança em todo o país, em todos os estados do país, né? Então, a HRQ foi criado e 5 anos depois do Errar é Humano, eles lançaram uma pesquisa que se chama Hospital Survey on Patient Safety Culture, então, avaliação hospitalar da cultura de segurança do paciente. Eles lançaram em 2004 a versão oficial para que os hospitais americanos pudessem utilizar como uma forma de diagnosticar se a segurança do paciente estava num nível aceitável, num nível que precisasse ser melhorado ou num nível acima das expectativas ou acima da média
do país. Até porque essa pesquisa pelo HRQ, ela pode ser comparada entre hospitais, né, de mesmo porte, de mesmo número de leitos, de mesmo perfil. Então, é importante para que você saiba exatamente onde é que você está nesse contexto, junto até aos seus concorrentes, né? Então, em 2004, a HRQ lançou essa pesquisa e foi um grande movimento. Apesar de já existirem algumas iniciativas de pesquisas de segurança do paciente, essa foi a grande pesquisa que mudou o conceito de avaliação de segurança do paciente, de cultura de segurança do paciente no mundo inteiro. Então, países como Bélgica, Irã, países europeus, Canadá, todos começaram a utilizar a pesquisa da HRQ como forma de diagnosticar e aprimorar a cultura de segurança do paciente. Então, a cultura está muito ligada, né, aos valores, às normas, às crenças que essa organização tem em relação ao tema segurança do paciente. Então, a minha liderança está ativa ao incorporar protocolos, procedimentos ligados à segurança. Os meus colaboradores hoje, eles estão sabendo como notificar um evento adverso, o que fazer em caso de evento adverso. Então, tudo isso foi sendo amadurecido e incorporado nessa pesquisa, tá? Então, o mais interessante é que agora a Anvisa lançou essa pesquisa, com licença, gente, que eu estou bem gripada, lançou essa pesquisa para vocês cadastrarem os hospitais de vocês, tá? O foco são os hospitais, ela pede o cadastramento do CNES, tá? Eu não sei se ela vai aceitar CNES não hospitalar, mas tentem. Mas é uma pesquisa focada em ambiente hospitalar, sim, tá? Então, vocês se cadastrem, dá para vocês entrarem pelo www.ibes.med.br e lá vocês vão ver a matéria hoje que a gente lançou sobre esse tema e tem lá o link para vocês se cadastrarem diretamente no site da Anvisa, tá? Eu também coloquei agora lá no Grupo Geração de Excelência aqui no Facebook. Pessoal, acho que todos são membros do Grupo Geração de Excelência. Quem não for, só digita lá na barrinha de busca Geração de Excelência, depois eu aprovo a entrada de vocês. Eu acabei de colocar lá a pesquisa em si, tá? Que foi disponibilizada pelo Proqualis alguns anos atrás. Eu coloquei lá para vocês baixarem. Quem quiser fazer sua própria pesquisa, por exemplo, em SurveyMonkey ou em algum aplicativo próprio, não pode mudar, tá, gente? A pesquisa ela é validada, então ela tem que ser usada na íntegra. Mas vocês podem utilizar as frases, as perguntas numa outra plataforma para vocês terem isso aplicado de tempos em tempos. Até porque essa pesquisa que está no site da Anvisa, eles colocam o prazo de novembro para você completar. Então, eu não sei em que momento eles vão, se é que eles vão disponibilizar de tempos em tempos essa pesquisa para que você compare, né? Porque o objetivo da pesquisa não é só diagnosticar como está a sua cultura de segurança. O objetivo da pesquisa é você, pelo menos a cada ano, ou você define um pouquinho mais, um pouquinho menos, você aplicar novamente essa pesquisa para verificar se você melhorou ou se você piorou, tá? Então, é importante você ter uma continuidade, indicadores alinhados a isso. Como é que as acreditações hoje trabalham em relação a essa pesquisa? Antes de eu entrar na pesquisa, eu vou falar um pouquinho dela, mas para quem já está no processo de acreditação, a ONA, né, a Organização Nacional de Acreditação, no Manual 2018, lá na liderança, no nível 2, ela colocou um requisito, a partir de 2018, que fala: se a organização acompanha de forma sistemática a cultura de segurança dentro da organização, tá? Então, existe isso. Então, todas as organizações que são nível 2 ou que estão em busca de um nível 2 devem implementar uma avaliação de cultura de segurança. E nada melhor do que um instrumento validadíssimo como esse, tá bom? E a AXA, como é que a AXA, que é a Acreditação Europeia Internacional, se posiciona quanto à avaliação de cultura? Bom, ela tem 2 requisitos aqui que saltam mais aos olhos, ela tem dezenas e dezenas de requisitos ligados à segurança do paciente, mas eu selecionei 2 aqui, né? Ela fala no requisito 211.01 que a organização precisa ter um quadro de indicadores relacionados à qualidade e segurança do paciente. Nada melhor, além dos indicadores que você já tem, né, relacionados a eventos, relacionados à adesão, a protocolos, etc., é interessante que você tenha esses indicadores da avaliação da cultura de segurança do paciente também incorporados de forma sistemática, semestral, anual, bianual, aí você que vai definir a sua periodicidade de acordo com os seus recursos. Isso também vire indicadores para que você trabalhe cultura de segurança. E ela tem mais um requisito que eu selecionei aqui bem importante,
que é o hospital incorpora práticas para garantir a segurança do paciente. Como é que eu avalio se eu estou incorporando as práticas que eu defini tempos atrás de segurança do paciente? Uma das formas é avaliar a adesão. Então, por exemplo, tem o protocolo de sepse. Né? Então, eu consigo avaliar a adesão ao longo dos meses ou ao longo dos anos para verificar se o protocolo está tendo, né, a incorporação dos profissionais nas suas atividades. Ou eu posso também usar a avaliação da cultura de segurança do paciente para responder, né, se as práticas de segurança estão sendo incorporadas, porque são os meus colaboradores que vão responder se eles entenderam tudo aquilo ou não. Às vezes a gestão da qualidade acha que sim, a alta liderança acha que está ótimo, mas o colaborador está falando o contrário. Ele está falando que ele não sabe do que está sendo feito, ele não sabe como notificar, ele não sabe como incorporar tudo isso, tá bom? A Vivian colocou aqui no Facebook para vocês entrarem no grupo fechado, é só digitar Geração de Excelência. Então vamos lá, vou falar então um pouquinho como que essa pesquisa está estruturada, tá? Para vocês poderem aplicar da melhor forma e explicar para os colaboradores. Então, primeira coisa, vocês podem usar essa da Anvisa, né, que já está aqui estruturadinha com indicadores para vocês, ou vocês podem passar para um SurveyMonkey, para um aplicativo próprio, não tem problema. É importante que você já avise previamente os colaboradores que vai levar de 10 a 15 minutos o tempo para que eles respondam. Então, assim, não adianta ele achar que vai ser rápido, em 2 minutos eu respondo. Não, ele tem que sentar ali numa mesinha, ele tem que estar tranquilo. Em geral, as organizações fazem, né, o dia de se responder isso, 1 ou 2 ou 3 dias, para que os colaboradores todos consigam responder. É importante, ao máximo, a gente tentar uma amostra grande de profissionais que tenham respondido, tá? Para que a gente, quanto maior a amostra, maior a confiabilidade de que aqueles dados são fidedignos. E você consegue depois, inclusive, estratificar por unidades. Né? Então, eu consigo ter os dados das UTIs, eu consigo ter os dados da internação, eu consigo ter os dados da farmácia e trabalhar prioritariamente aquelas áreas que estão mais frágeis, tá bom? Bom, então, o questionário ele tem ali várias dimensões. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Então, como eu falei, né, avisem os seus colaboradores que vão ter ali 10 a 15 minutinhos. A seção A, ela fala sobre a sua unidade de trabalho, né? Então, a dimensão é essa. Na grande maioria das perguntas, a resposta vai ser sempre 5 tipos de respostas, né? Então, discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, sou neutro, concordo totalmente, ou ainda, né, o não se aplica, que aí é uma resposta neutra. Então, o colaborador ele tem todas essas opções, e essas opções estão lá definidas e destacadas para que ele escolha uma delas, tá bom? Então, nessa unidade A, na seção A, o colaborador ele vai responder perguntas do tipo: se nessa unidade, né, que ele trabalha, as pessoas se apoiam umas às outras. Será que elas se apoiam? Será que elas trabalham de forma coordenada, integrada? Né? A gente fala tanto hoje de integralidade de cuidado, de multiprofissionalidade. Então, isso vai ser respondido pelo seu colaborador. A Nay está perguntando: a live ficará disponível como sempre? Sim. Aqui na live do Instagram e do Facebook, ela fica disponível por 24 horas, que são as regras, né, as regras deles, mas a gente depois passa lá pro canal Geração de Excelência, tá bom? E disponibiliza para vocês, lá no nosso YouTube, canal Geração de Excelência. Todos os nossos vídeos estão lá. Que mais que eles falam? Se eles acham que tem profissionais o suficiente naquela unidade trabalhando para que tenha realmente segurança, aí vocês vão ver que na grande parte das unidades, das instituições, eles vão responder que não. E aí você, obviamente, vai ter que tomar conta dessa fragilidade, né? Outra coisa, quando há muito trabalho a ser feito de forma muito rápida, eles trabalham em equipe para concluir isso de forma devida, ou eles trabalham de forma muito individualizada, ok? Nessa unidade, as pessoas se tratam com respeito? É uma outra pergunta. Às vezes, não se proporciona o melhor cuidado para o paciente porque a carga de trabalho é excessiva.
Seu colaborador discorda ou concorda com essa frase negativa. Observem que existem frases positivas e existem frases negativas, tá? Então, é importante, na hora de vocês analisarem as respostas, analisar uma a uma, porque se você analisar só quantidade de discordos, quantidade de concordos, você não vai ter a percepção real da essência do que cada uma das perguntas quer dizer, tá bom? Muito cuidado com isso. Outra pergunta da seção A, que fala da unidade de trabalho. Estamos adotando medidas para melhorar a segurança do paciente? Então, por mais que eu diga que não, tá frágil, preciso de mais gente, mas e aí? Eu sou parte de tudo isso, eu estou ajudando a implementar medidas para a segurança do paciente, protocolos, procedimentos, diretrizes, práticas, ok? Essa é a unidade maior, tá? Continuando. A quantidade de profissional temporário ou terceirizado é excessiva, prejudicando o cuidado do paciente? Estagiários, terceiros. Os profissionais consideram que seus erros podem ser usados contra eles. E aqui a gente vai ver muito a questão da cultura justa, né? Oculta aqui nessa perguntinha, o quanto a gente está sendo punido, o quanto a gente não está sendo bem aceito quando a gente comenta com o nosso líder, com a nossa organização, que estão ocorrendo erros sim aqui dentro, né? Então isso é muito importante para a gente tomar atitudes aí, inclusive junto com a gestão de pessoas. Aqui não acontecem erros graves porque nós temos sorte. Se o pessoal está contando com a sorte para não ter erros, é um grandioso problema, tá bom? Quando alguém nessa unidade está sobrecarregado, recebe a ajuda dos colegas, que a gente vai avaliar o trabalho em time. Quando um evento é notificado, parece que o foco recai sobre a pessoa e não sobre o problema. Aqui a gente vai avaliar o quanto a gente está pensando em processos e o quanto a gente está avaliando só pessoas, né? A culpa daquele colaborador. Tomar uma aguinha, peraí. Próxima pergunta. Após implementarmos mudanças para melhorar a segurança do paciente, a gente avalia a efetividade? Eu diria para vocês que 99% das organizações hoje não avalia a efetividade após a implementação das suas práticas. É bem raro isso acontecer de forma sistemática. A gente, como brasileiro, é conhecido como o povo que vai implementando, vai colocando em prática, a gente não cumpre as etapas do PDCA e principalmente o C, que é checar de forma efetiva, ou estudar, né, o S. Nós trabalhamos sob pressão tentando fazer muito e rápido? Eu diria que aqui grande parte vai responder que sim, né? A gente trabalha sob pressão na saúde, infelizmente. A segurança do paciente nunca é comprometida em decorrência de maior quantidade de trabalho? Às vezes, quando o trabalho está basal, tudo ocorre da forma ok. Quando aumenta-se, né, a quantidade, todo mundo sai do eixo, se desespera e os erros acontecem. 16. Os profissionais temem que seus erros sejam registrados em suas fichas funcionais. Então, todo erro que o funcionário faz, isso vai lá para o RH, isso é anotado, isso fica registrado. Então, avaliar a questão da cultura justa mais uma vez, né? A Alessandra respondeu sempre sob pressão. Nesta unidade, temos problemas de segurança do paciente de forma global. E por último dessa sessão, os nossos procedimentos e sistemas são adequados para prevenir a ocorrência de erros? Aqui inclui-se procedimentos, protocolos, sistemas informatizados, barreiras, checagens, duplas checagens, tudo que a gente tem sistematicamente é projetado para que os erros sejam diminuídos, né, não ocorram. Bacana, né? Então, acho que essa primeira sessão aqui foi bem explicadinha porque a gente aborda as questões da unidade. E aí você pode trabalhar, quando você fizer a coleta das respostas, você pode trabalhar primariamente as unidades com maior fragilidade, tá bom? Sem punir. Se a gente for pensar em punir unidades que estão ruins no questionário, a gente vai, obviamente, fazer com que elas respondam de maneira não verdadeira da próxima vez, ok? Atenção, muita atenção a isso. A seção B fala do supervisor ou chefe. Então, como é que está a liderança direta desta unidade para com o colaborador, tá? Lembrando que é importante que a pesquisa seja o mais confidencial possível. Se vocês puderem terceirizar essa aplicação da pesquisa para uma terceira parte, uma organização terceira imparcial, melhor ainda, tá? Nossa, estou vendo um monte de pergunta passando aqui, não consegui ler todas, tá, gente? Carmene, oportunidade de você tirar aquela dúvida. Vai lá, Carmene. A Valéria tá colocando aqui. Márcia perguntando, é necessário aplicar a pesquisa em sua totalidade? Podemos adaptar a mesma? Márcia, as duas perguntas, né? O ideal é que você aplique na totalidade, sim,
tá? A não ser que você tenha um planejamento de ir aplicando isso, né, sei lá, em X meses você vai aplicar na organização como um todo. Por quê? Porque é aquele momento, né? Você está fazendo um corte ali daquele momento que a instituição está vivendo. Então não adianta você comparar como a unidade de internação estava em janeiro e como a farmácia está em abril, porque coisas já podem ter acontecido para que aquilo melhore ou não. Tá? O ideal é que você aplique em todas as unidades de uma única vez. Inclusive, períodos, né? Diurno, noturno. E se a gente pode adaptar a mesma, o ideal é que não, porque essa pesquisa que vocês têm aqui é uma pesquisa validada, uma pesquisa que passou, né, por tese de doutorado, uma pesquisa que sofreu adaptação transcultural para o Brasil. Então, assim, não é que você não pode, né? Você faz o que você quiser na sua organização, mas o ideal é que você sempre aplique pesquisas validadas ao máximo da maneira com que elas foram concebidas, tá? Para você garantir comparabilidade. Então, se você quer se comparar com outra organização parceira, com outra organização concorrente, você, usando os mesmos dados, as mesmas perguntas, você consegue maior comparação, tá bom? Imprescindível que seja confidencial, ó, a Andréa Quaglio, nossa avaliadora, falando. Vamos falar então do supervisor-chefe, seção B, tá? O meu supervisor ou chefe elogia quando vê um trabalho realizado de acordo com os procedimentos estabelecidos de segurança do paciente. Então, supondo ali que ele viu o enfermeiro ou técnico de enfermagem incluindo o paciente no protocolo de IAM. Então, ele não esperou o médico, não. De acordo com o protocolo que é conhecido por todo mundo, um outro profissional já falou, olha, esse paciente aqui possivelmente é elegível sim. Médico, vem cá, vem checar, tal. Então, toda vez que um profissional, né, faz um destaque ou efetivamente cumpre, ele é elogiado, tá? O colaborador vai te responder. Às vezes você não está elogiando, você não está fazendo com que isso seja valorizado. Segunda pergunta dessa sessão. O meu supervisor ou chefe realmente leva em consideração as sugestões dos profissionais para a melhoria da segurança do paciente? Às vezes as sugestões não são bem-vindas se a chefia, se a liderança é muito autocrática. Só vale para o processo aquilo que ela definiu, não o que os colaboradores definiram. Isso é muito triste, tá? A gente tem que ouvir, sim, os colaboradores. A Valéria falando, a não punição quando o funcionário é negligente e já repetiu falha por mais de uma vez, como proceder? Valéria, existem várias diretrizes de cultura justa. E uma das diretrizes não é que você não vá punir ninguém, né? O funcionário que é negligente ou que executa uma ação de forma ativa, né? Então, por exemplo, ele administrou um medicamento errado porque ele quis, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava contra a instituição, ele estava bravo porque ele foi punido e ele fez aquilo de propósito. Isso sim pode e deve ser punido, tá? O que a gente não pode é punir as pessoas que estão errando porque os processos são frágeis, né? Então, existe uma hora a gente fala de novo, a gente já falou de cultura justa aqui, mas a gente pode trazer de novo esse tema mais pra frente, tá bom? Vamos lá. Sempre que a demanda aumenta, o meu chefe quer que trabalhemos mais rápido, mesmo que isso signifique pular etapas? E o meu supervisor ou chefe não dá atenção suficiente aos problemas de segurança do paciente que acontecem repetidamente? Eu já tive chefes assim, gente, é muito triste, né? Não só o chefe direto, mas eu já tive diretores técnicos em lugares que eu trabalhei que simplesmente ignoravam, por exemplo, a minha demanda. Eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda, tá faltando medicamento, a gestão de compras não está cumprindo o que a farmácia está pedindo, a gente está com muito paciente sem a medicação, isso poderia ter sido evitado. Falava uma vez, falava duas, falava três, falava por 6 meses e nada acontecia. Então é muito triste pro colaborador que tá tentando melhorar, mas ele vê que a chefia não tá muito engajada, né? Muito comum. Vamos lá, então, falamos de organização, falamos do chefe ou líder, falar de comunicação aqui na seção 3, seção C, tá? É muito interessante discutir cultura justa. Minha voz tá quase acabando, mas vamos lá, acho que a gente consegue chegar até o final. Com que frequência situações abaixo ocorrem na sua área ou unidade de trabalho? Somos informados sobre mudanças implementadas em decorrente da notificação de eventos? Então, supondo que você mudou o processo, você a partir de agora não vai comprar mais a medicação dessa marca porque ela tem uma embalagem muito parecida com a marca X e houve troca, né? Você vai mudar isso.
os profissionais estão sendo avisados do porquê, o que isso está acontecendo? Muitas vezes não, né? Eles nem sabem que a organização está se mexendo para mudar alguma coisa. Os profissionais têm liberdade para expressar, a observarem algo que pode afetar negativamente o cuidado do paciente? Supondo que o cirurgião não está higienizando adequadamente as mãos. Supondo que o antibiótico de profilaxia cirúrgica não está sendo cumprido pelo anestesista. Há liberdade de se falar sobre isso? Muitas vezes não, né? Somos informados sobre erros que acontecem nessa unidade? Os indicadores relacionados a erros, danos, falhas, incidentes, eles são discutidos com os funcionários ou não? Fica só ali no topo? A gente vai saber. Os profissionais sentem-se à vontade para questionar as decisões ou ações dos seus supervisores, superiores? Nesta unidade, discutimos maneiras de prevenir erros a fim de evitar que eles se repitam? Existe esse momento na organização? E olha que interessante, né? Às vezes a gente nem aplica a pesquisa, mas só da gente ler esse tipo de frase, a gente já para pensar, puxa, tem que implementar isso. Tá? Então, às vezes, nem espera a pesquisa, já começa a implementar, gente. A lógica toda de segurança do paciente está aqui. Como é que deve ser a cultura? É tudo isso que está aqui. Né? Então, é muito, muito simples a gente implementar. A pesquisa vai chegar e vai te falar um monte de fragilidades, mas você já pode ir implementando práticas antes dela, tá bom? Os profissionais têm receio de perguntar quando algo parece não estar certo? Eles são, muitas vezes, punidos, sim, né? Ou às vezes não são punidos, mas o chefe é tão arrogante, tão agressivo, tão autocrático que ele não dá essa abertura. Ok? Então falamos de comunicação. Seção D, quarta seção, frequência de eventos notificados, ok? Na sua área, quando ocorrem falhas a seguir, com que frequência elas são notificadas? Os erros identificados e corrigidos antes de afetar o paciente são notificados com que frequência? Aí você vai responder. Os erros que não representam risco de dano ao paciente são notificados com que frequência? E aí vem a real cultura de segurança do paciente. Near miss, né? Eventos que não chegaram a atingir o paciente. Muitas organizações subjugam, não notificam, não dão importância. Mas são erros que alguém, no último momento, estava lá como herói e não deixou acontecer. Mas será que esse herói vai estar lá da próxima vez? Então, eis a importância da gente notificar, sim, né, incidentes sem dano, near miss, para que a gente implemente barreiras para a próxima vez. E a última dessa sessão, os erros que poderiam causar dano ao paciente, mas não causaram, são notificados com que frequência, tá? Seção E, falar do seu hospital como um todo, não mais da sua unidade. Agora a gente vai falar de forma sistêmica. A direção do hospital propicia um clima de trabalho que promove a segurança do paciente? A direção. Lembra que eu falei da minha direção técnica que não dava a mínima porque estava faltando medicamento e eu ficava lá desesperada. Tá faltando o antirretroviral pro bebezinho que nasceu da mãe HIV positiva. Olha a gravidade disso, né? Me ajuda. E ele não ajudava. Aí saía eu lá desesperada, porque eu não podia deixar o pacientezinho correr o risco, né, de ter um problema futuro. Então, é uma loucura. Às vezes você vai arranjar ajuda fora da instituição, ajuda que deveria vir de dentro, né? As unidades do hospital estão bem coordenadas entre si? Existe interação entre processos, né? A Adriana falando aqui, pois é, Alessandra, quando os médicos são notificados, fica parado, vai a enfermagem fazer um erro e ser notificado que a casa cai. Cada um com seus problemas, né? Não adianta. O Benedito falando aqui que amanhã ele vai no IBS com a entrevista com o Dr. Leandro, uma entrevista lá pro portal Geração de Excelência, que é o nosso portal de membros, portal fechado, tá? Vai ser muito legal com o Benedito Macedo falando sobre termo de consentimento livre esclarecido. Muito bem. Mais perguntinhas aqui sobre o hospital. O processo de cuidado é comprometido quando um paciente é transferido para outros setores do hospital? Reconciliação medicamentosa, continuidade de cuidados, integralidade, pensar em tudo isso na hora de responder. Há uma boa cooperação entre as unidades do hospital que precisam trabalhar em conjunto? Eu dei esse exemplo. Gestão de compras não tinha interação com a farmácia. Isso é muito sério, né? Então, aqui o colaborador vai responder esse tipo de coisa. É comum a perda de informações importantes sobre o cuidado com o paciente durante as mudanças de plantão ou de turno? Como é que está sendo a nossa passagem de plantão? De forma sistemática, com metodologias
coerentes e validadas, né? O que mais aqui? Muitas vezes é desagradável trabalhar com profissionais de outras unidades do hospital. As brigas entre unidades são muito comuns, né? Com frequência ocorrem problemas de troca de informações entre as unidades do hospital. Como é que essas informações estão no prontuário, registradas, ou isso fica lá num papelzinho, papel de pão, como a gente fala, né? Isso se perde, ou isso não está no sistema. As ações da direção do hospital demonstram que a segurança do paciente é uma prioridade máxima. Tem instituições hoje que trazem as questões de segurança do paciente como algo estratégico. Isso está no planejamento estratégico da organização e deveria estar em toda a organização de saúde, né? A gente teve aí, né, dia 17 agora de setembro, primeiro Dia Mundial da Segurança do Paciente, primeiro no mundo inteiro. A gente já comemorava alguma coisinha no Brasil, mas primeiro mundialmente falando. E os países membros da Organização Mundial de Saúde decidiram, formalizaram que a segurança do paciente é um objetivo estratégico para os 198 ou 96 países que compõem a Organização Mundial de Saúde, entre eles o Brasil. Tá? Então faça isso desdobrar para o seu hospital também. A direção do hospital só demonstra interesse na segurança do paciente quando ocorre algum evento adverso. Quando ela está, por exemplo, com medo da mídia, quando ela está com medo de que aquela informação do suicídio do paciente vaze, quando ela está com medo de falar que o paciente errado fez a endoscopia e não o paciente certo. É muito sério, gente, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Como é que a sua direção vê esse tipo de coisa? Nesse hospital, as mudanças de plantão de turno são problemáticas para os pacientes? Como é que estão aí referências, contra-referências, transferências internas e externas, transporte, tá tudo aqui, ok? Seção F são informações adicionais, então aqui a gente vai falar de prescrições verbais sobre o tratamento, né? Como é que o colaborador articula isso. Muitas instituições nem têm isso na política de comunicação, tá? Isso tem que estar definido, o colaborador tem que saber o que fazer. 44. Ao receber prescrições verbais, o profissional que recebe anota a ordem, né, anota a prescrição no documento do prontuário, né, o documento clínico referente. Antes de realizar uma nova prescrição, revisa se a lista de medicamentos que o paciente está tomando. Então, a sua organização faz reconciliação medicamentosa. Tá vendo que as coisas que a gente fala em acreditação, na injeção da qualidade, elas estão todas aqui. Né? Então, para a organização que hoje é acreditada, seja a ONA, seja a AXA, é muito tranquilo obter bons resultados aqui. Mas se não obtiver, trabalhem suas fragilidades para que vocês melhorem nos próximos meses ou até anos, né? Tem coisas da cultura que a gente não resolve em meses, tá bom, gente? Não sejamos hipócritas. Algumas questões de cultura, como liderança, às vezes a gente precisa de anos para melhorar, ok? A Valquíria aqui falando sobre a liderança do hospital dela. Todas as mudanças de medicação são comunicadas de forma clara e rápida aos profissionais envolvidos. As informações que afetam o diagnóstico do paciente são comunicadas de forma rápida aos envolvidos. Antes de assinar o consentimento informado, solicita seu paciente ou representante que repita o que ele entendeu. Olha que importante, gente. A gente não pede para o paciente repetir o que ele entendeu, a gente entrega o papel. Não é assim? Vamos lá. A gente entrega lá o papel para o paciente. O senhor pode assinar isso aqui antes do exame? Não é assim? Fala que não é, mas é. Infelizmente é. A gente sabe que na prática, no dia da visita de acreditação, muitas vezes a gente é surpreendido por um processo ótimo, mas a gente tem que manter isso nos outros dias sim, tá bom, gente? Não é fazer para acreditação, não é fazer para o IBS ir lá e ver, não é para a ONA ver, não é para a AXA ver, é fazer para vocês, tá bom? É fazer para o paciente de vocês. Em pacientes provavelmente terminais, cuidados paliativos, indaga-se com antecedência suas preferências sobre condutas de manutenção da vida. Grande parte das organizações hoje não tem política definida sobre terminalidade, tá bom? Isso é muito sério. Vou ressuscitar um paciente que não deveria ser ressuscitado? Ou não vou ressuscitar um que eu achei que era terminal e não era? Olha a gravidade da coisa, ok? Os profissionais recebem prescrições verbais relacionadas à quimioterapia? Só vai responder quem tiver quimioterapia na sua instituição, tá? E por último aqui, durante a alta, os pacientes recebem orientações verbais escritas quanto à continuidade de cuidados no domicílio e acompanhamento ambulatorial. O paciente que vai para casa, ele tá com aquele script, sabendo o que ele tem que fazer depois?
né? Sondas, medicações, condutas, adesões. E por último, lá, penúltimo, na seção G, vem algumas perguntinhas aí sobre perguntas gerais, então onde que ele trabalha, quanto tempo ele está no hospital, quantos eventos ele já registrou, tá? São perguntinhas bem generalistas, inclusive de cargo, unidade que ele trabalha. E, por último, tem uma perguntinha com campo aberto, não é de múltipla escolha, onde o colaborador vai responder: sinta-se à vontade para escrever qualquer comentário sobre segurança do paciente, erro ou notificação de eventos no seu hospital. É bem completa e complexa, mas vale a pena a gente implementar, tá? Vale a pena justamente porque agora vocês têm esse link para implementar gratuitamente no hospital de vocês, tá? Então vocês podem cadastrar as pessoas, vocês cadastram lá o KINES do hospital. Eu já entrei, vi lá que já tem uma lista grande de hospitais que já entraram, então o hospital de vocês fica cadastradinho ali. Então é até bom, né? Vocês saberem quais hospitais já estão articulando o uso da pesquisa. E a Cássia falou: não ouvi o início da apresentação. A pesquisa de cultura de segurança a partir de agora é também uma recomendação da Anvisa? Cássia, não é que seja recomendação. A Anvisa colocou no ar hoje como um presente, né, vinculado ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, tá? E ela vai deixar até finalzinho de novembro para os hospitais cadastrarem e fazerem a pesquisa. Mas não tem RDC nenhuma ligada a isso, não tem nada que obrigue a organização a cumprir, tá? É mais uma ferramenta de melhoria para vocês. E deixei também lá no grupo Geração de Excelência do Facebook um PDF, tá lá como o primeiro item que vocês vão ver, um PDF sobre a pesquisa, tá? Então quem quiser fazer a pesquisa num SurveyMonkey ou numa outra plataforma de pesquisa própria, no próprio sistema informatizado da instituição ou num aplicativo próprio, usem e abusem, só não mexam, tá, na pesquisa, porque é uma pesquisa validada. A transculturalidade dela pro Brasil foi validada, então não é legal a gente mexer na pesquisa, até para que a gente possa se comparar com outras organizações, tá? Deixa o link de acesso, tá lá no www.ibes.med.br. Por favor, aqui quem estiver me ajudando, www.ibes.med.br. Vocês vão lá na primeira página, um pouquinho mais para baixo tem notícias. A notícia de hoje é a pesquisa da cultura de segurança do paciente. Vocês vão ter lá no texto o link direto para vocês se cadastrarem para fazer a pesquisa, tá bom? Então, quem puder digitar aí para mim, www.ibes.med.br é o nosso site e tem a pesquisa para vocês, tá bom, gente? E lá no grupo Geração de Excelência do Facebook tem a pesquisa em PDF para vocês implementarem de outra forma, se não quiser usar esse do site da Anvisa, tá bom? Falei demais, estou precisando de água. Desculpa, minha voz hoje está péssima porque eu tô bem gripada, mas espero que amanhã esteja melhor e consiga fazer aí mais e mais lives para vocês, tá bom? Olha que legal. A Kika falando, estamos na terceira aplicação da pesquisa, aplicamos primeiro em 2015, depois 2017 e agora. Olha que legal, a cada 2 anos. Então é um prazo bacana, tem instituição que aplica a cada ano, tem instituição que aplica a cada 2 ou 3 anos. Por quê? Porque a gente sabe que cultura não se muda do dia para a noite, cultura não se muda em 3 meses. Né? A gente muda a adesão a um protocolo, mas não muda a cultura organizacional como um todo. Tá? Lembrando que cultura tem a ver com crenças, tem a ver com valores e tem a ver com normas, né? Adesão às normas que estão sendo implementadas, normas, políticas, diretrizes. Ok? Obrigada, gente! Não esqueçam de compartilhar essa live, principalmente aqui no Facebook, que é fácil compartilhar. Avisar o pessoal, né, que vocês conhecem, que até amanhã ela fica disponível por 24 horas e depois de 24 horas a gente coloca lá no canal Geração de Excelência no YouTube, tá bom? Se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam no nosso canal. Tem um monte de vídeos, são mais, acho que de 300 vídeos que a gente já tem postados lá, tá bom? Sobre todos os temas que vocês imaginarem. Um beijo, até mais!